O maior erro na vida que as pessoas cometem é achar que o mundo gira em torno do seu nariz. Isso todo mundo comete no começo, tem pessoas que cometem esse erro a vida toda e lá para os 50, 60 anos eles falam bem assim: uma das coisas que eu mudaria na minha vida era fazer as coisas que eu realmente tinha vontade de fazer sem pensar muito no que os outros estavam pensando. Se parar para analisar, muitas pessoas perdem vidas por conta disso. Perdem literalmente a própria vida, porque o tempo não volta, cara. O tempo não volta. Então eu peço para você, fica até o final dessa aula, desse vídeo, que você vai entender uma lição muito grande, né, para você levar para sua vida, cara. Porque as pessoas não param mais nem para assistir um vídeo longo como esse. E eu quero que você preste atenção nas coisas que eu vou passar, porque é conteúdo de curso pago que eu vou passar para vocês. E é o que as pessoas não param para analisar, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Pensa só. Todas as pessoas, quando ela pensa em um objetivo, vou fazer tal coisa, geralmente o que impede elas não é dinheiro, não é dinheiro. O maior problema que as pessoas falam é o que impede de elas fazer alguma coisa é dinheiro, mas não é o dinheiro, tá? Eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Por exemplo, a pessoa trabalha num emprego, ela sabe que ela vai ganhar mais através do empreendedorismo, ou seja, gerar oportunidades, nem que seja vender bolo de pote na rua, seja lá qual ideia que você tiver na sua cabeça, pensa nessa ideia que você tem de ganhar mais dinheiro, é essa ideia. Vamos lá. Você fala bem assim: ah, eu quero começar, mas aí quando você pensa em começar, você fala: ah, o dinheiro, não sei o que, papapá. Só que, vou dar um exemplo. Para comprar as coisas para fazer bolo de pote, não é muito dinheiro, certo? Talvez assim, com uma semana de trabalho, com muito esforço, independentemente do que você venha fazer, você junta um dinheiro, pega essas coisas, compra e faz o bolo de pote. Não é esse o problema, tá? Isso daí eu já tô te dando a solução. Provavelmente, se você pensou nessa ideia também, você vai ver que não tem mesmo problema para fazer. E não é o problema, não é dinheiro. Mas quando as pessoas pensam em fazer alguma coisa, o que que elas fazem? Elas colocam empecilhos. E aí, pegando nessa parte desse problema do bolo de pote, o problema está no julgamento das pessoas. O problema está no que as pessoas vão pensar se eu for fazer aquilo ali. Eu, pelo menos, em um determinado momento da minha vida, eu falei: cara, nunca que eu vou vender algo na rua. Isso no meu começo, tá? Nunca que eu vou vender algo na rua. Por quê? Porque, sei lá, é estranho. Eu julgava, né? Hoje eu não acho estranho, mas eu também não faria. Porque eu tenho habilidades para fazer outras coisas. Mas, olhando assim, eu falava: cara, só que aquela pessoa, ela ganha muito mais do que um assalariado, cara. Nossa, eu já trabalhei em supermercado, cara. Nossa senhora, eu posso te afirmar, aquilo ali é a escravidão. Aquilo ali é um mundo onde as pessoas não entendem que aquilo ali destrói a sua vida, destrói sua saúde, destrói seu sono, destrói a sua percepção sobre a vida, cara. Imagina uma pessoa que trabalha no supermercado 8 horas por dia. Tem empregos, pelo menos no mercado que eu já trabalhei, tem até domingo. Eles dão até a opção de você trabalhar domingo. Sabe quanto que é uma diária num lugar desse? R$ 80. Aí eu te pergunto, cara, quanto vale a sua vida? Quanto vale a sua vida, cara? Tem pessoas que só pegam e percebem o valor da vida quando elas estão mais velhas. Esse é o maior erro. Quando você acha que, ah, cara, eu poderia ter vivido uma vida muito diferente se eu tivesse arriscado mais, se eu tivesse pensado menos nas pessoas, se eu tivesse empreendido nas minhas ideias, que eram ideias boas, que dariam dinheiro, que dariam frutos, mas eu não fiz por conta das pessoas, porque eu pensava muito no que os outros estavam pensando. E aí tem um processo. Se você chegou até aqui, parabéns, que agora vai começar o conteúdo. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda o seguinte: o que eu vou passar para você, algumas pessoas não sabem. E essas algumas, eu diria que é 98% da população do mundo, tá? Que é o seguinte: a maior parte das pessoas vive num processo de inconsciência. O que é inconsciência? Elas fazem as coisas sem saber o real motivo de fazer aquilo ali. Pessoas trabalham para ganhar dinheiro, mas elas não sabem nem o para que aquele dinheiro serve. Na maior parte das vezes, a parte do cérebro reptiliano, que é a responsável por fazer coisas muitas vezes no automático, no instintivo,
é o que mais fica ativo na vida delas. Então, elas automaticamente pensam o quê? Ah, eu trabalho para ter o que comer e para ter um lugar para dormir, né? Se você mora sozinho. E aí, essa é a conclusão que a maior parte das pessoas tem. É para isso que elas trabalham. É para isso que elas vão lá, trabalham 8 horas por dia e fazem isso. Aí eu te pergunto, por que você vive nisso ainda? Se faz essa pergunta. Se você fizesse... Só o motivo de você estar aqui nesse vídeo, você não pensa igual a maioria das pessoas. Se você está assistindo até aqui, você não pensa igual a maioria das pessoas. Você tem uma cabeça diferente. Porque agora tá fazendo sentido, não tá? Tá fazendo sentido. Beleza. Agora se pergunta. Se você perguntasse para essas pessoas que estão na sua volta e que fazem exatamente isso que eu tô falando, vivem essa vida do jeito que eu tô te falando, você acha que elas não te dariam a mesma resposta? Ah, eu tô trabalhando porque não tenho o que fazer, né? Eu vou ficar o quê? Fazendo o quê em casa? Crescendo bunda? Igual algumas pessoas falam, crescendo bunda? Não, eu vou trabalhar. Vou fazer alguma coisa. Tem pessoas que são velhas, de idade, idosas mesmo, elas não conseguem ficar em casa. Elas querem fazer alguma coisa. Por quê? Porque fazer nada é chato, cara. Agora, Jane, por que você tá falando disso? Porque a sua vida, ela não pode ser em torno de trabalhar mais e ganhar dinheiro, só isso. Não. A sua vida tem que ter o que eu chamo de senso de propósito. Ela tem que ter um propósito por trás. Ela tem que ter um direcionamento. Você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo ali e dar um sentido para aquilo ali. Pensa só, o medo é uma fé ao contrário. Você está acreditando em algo que muitas vezes nem vai acontecer, mas você não faz porque você está acreditando em algo que você criou na sua cabeça. Sendo que a fé, conhecida pelas igrejas e o que as pessoas falam aí, os coaches, é o quê? É uma fé ao seu benefício. É uma fé, eu estou acreditando em algo que vai me favorecer, que vai fazer eu crescer e que vai fazer eu conseguir as coisas que eu quero na minha vida. Fé em Deus, que Deus vai me dar a prosperidade, o carro, o apartamento e por aí vai. É esse tipo de fé que eu estou falando. Então, se você parar para analisar, colocar um sentido no que você está fazendo e uma direção faz você mudar a rota que você está girando hoje na sua vida. Por exemplo, se você está trabalhando num emprego que te deixa insatisfeito, muitas vezes você tem que se perguntar. As pessoas não fazem essas perguntas. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual que é o sentido disso? É só para subsistência? Comer e moradia? Se você coloca um sentido mais fundo nisso, que a gente chama de propósito de vida, você tem uma força interior dentro de você que move você muito mais longe do que você imagina. Isso é algo que cresce dentro da gente com o tempo. Isso é um processo individual, tá? Esse senso de propósito é uma construção individual. Cada pessoa cria isso dentro de si próprio para chegar ao momento da vida onde eles seguem por um caminho que não é o caminho da maioria. Você não nasceu para ser só advogado. Você não nasceu só para ser artista. Você nasceu para ser algo muito mais foda do que isso tudo. Só que você tem que primeiro ter um senso de propósito. Senso de propósito é o quê? Eu mereço muito mais do que isso que eu tô vivendo. Pra você ter noção, nos empregos que eu tive, eu não durei mais de 2 meses. Chegou um que eu, não, na verdade, não durei nem 2 meses nos empregos que eu tive. Cara, eu não durei. Você tá entendendo o que eu tô falando? Por quê? Porque existe algo que falava assim pra mim, cara, você não merece isso, você tá louco. O que você tá fazendo com sua vida? E eu com 18 anos. Qualquer pessoa mais velha ia falar, Jânio, mas tá certo, a gente começa assim, assado, tem que ser devagarinho e tudo mais. Lógico que não. Depende. Depende. Como você acredita que você vale? Se você sente que vale muito, você não vai aguentar ficar muito tempo no emprego, não. Vivendo naquela rotina, você não vai aguentar, não. Isso tudo é um senso de merecimento que você tem e você nem sabe por que você tem. Só que às vezes você justifica isso como, não, eu não mereço isso não quero isso não. Você é doido, vou viver 8 horas por dia trabalhando desse jeito? Eu não. Isso aí é senso de propósito, só que você não entendeu esse processo interior. Mas isso é um senso de propósito. Então você tem que ter senso de propósito. E o maior impedimento quando você começa a fazer as coisas pensando de forma individual, falando eu vou fazer tal coisa, porque vai me beneficiar, porque vai fazer eu conquistar os meus objetivos que eu quero, você vai perceber que existe uma barreira gigantesca, uma muralha que a sua mente cria. E o nome dessa muralha é o que as pessoas vão pensar de mim.
Exatamente. Você vai pensar, vai ter esse pensamento, vai passar esse pensamento pela sua cabeça. E eu vou te falar, eu olho para as pessoas, quando elas veem eu fazendo as coisas, e eu sinto dentro delas que elas gostariam de fazer o que eu tô fazendo. Eu sinto que quando eu me posiciono, falo, as pessoas falam, caramba, esse cara fala bonito demais, nossa. Só que aquelas pessoas também falam bonito, mas elas não têm coragem de fazer o que você está fazendo. Você está entendendo? É uma questão de propósito, direcionamento. O que eu posso fazer e o que eu sou capaz de fazer. Eu tô me sentindo um coach agora falando isso pra vocês. Mas é algo básico. Você vai entender isso como algo que vai fazer sentido na sua vida, eu tenho certeza. Bom, nesse processo de inconsciência, é bom você analisar e pensar o que eu tô fazendo seguindo o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? É o que a maioria tá fazendo. Você vai para um supermercado, você conversa com todos os funcionários, a maioria pensa igual. A maioria pensa igual. E aí, você fez faculdade? Não, fazer faculdade é bom, porque faculdade vai gerar isso. Eu não tenho nada contra a faculdade, deixando bem claro. Só que você vai perceber que existe um padrão onde todo mundo ali pensa igual. E você pensa igual? Se você não pensa igual, você não vai conseguir nem dialogar com esse tipo de pessoa. Porque você não pensa igual essas pessoas. Como é que você vai conversar com tal pessoa, sendo que o seu pensamento não é igual? Vai chegar um momento que você vai dar a sua opinião e as pessoas falam... Aí você vai começar a criar essa muralha. Essa muralha é o quê? Eu não posso sair da minha bolha, porque senão eu vou me sentir diferente. Senão as pessoas vão me julgar, eu vou me sentir um peixe fora da água. E o ser humano, ele gosta de pertencer a tribos, a grupos. Se você for estudar um pouco sobre a natureza dessa questão humana, você vai perceber que o ser humano ele gosta de pertencer a um grupo. É por isso que existem times de futebol, vários são rivais e tem pensamentos até muito ofensivos em relação a um ao outro, muita rivalidade. Por quê? Porque existe essa consciência, entende? Então, ter um senso de propósito vai te ajudar a esquecer essa muralha que você cria na sua cabeça, que impede você de ver o que você é capaz de fazer realmente. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu vou ficando